E aí pessoal, tudo bem? Então estou gravando essa videoaula para servir de revisão para vocês, para a prova prática que a gente vai ter de Java com banco de dados. Então, seguindo os passos que a gente viu em sala, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um banco de dados. Então, aqui eu estou usando o AMP Server, esse programa é o mesmo que o Vertrigo que a gente utiliza em sala. Então, vocês vão pegar e abrir o console do MySQL, que é aquela telinha preta onde a gente gerencia e cria os bancos de dados. Então, vocês vai pedir a senha, onde está Vertrigo, no meu caso não tem senha. E aí a gente vai criar o banco. Então, create, database, e aí o nome do banco, vou chamar de DB Revisão. Então, criei o banco de dados, vou usar o banco. Antes vou mostrar que ele foi criado, então show database, mostra os bancos de dados, e aqui eu tenho o meu DB Revisão. Vou usar ele, então use DB Revisão, e vou mostrar se tem alguma tabela dentro. Então show tables. Então por enquanto está empty, está vazio, não tem nenhuma tabela. Eu criei o banco de dados, vou lá no NetBeans, vou criar um projeto novo, então projeto Java, aplicação Java, próximo, chamar de revisão, não vou criar a classe principal por enquanto, vou clicar em finalizar, está gravando. Criei o projeto, vou criar um pacote para guardar os meus modelos, as minhas classes, então um pacote Java Model. Dentro desse pacote eu vou criar uma classe que vai servir de CRUD, então para fazer cadastro, remoção, atualização, consulta, assim por diante. Eu vou criar a classe, vou criar uma classe chamada, pode ser produto, vou clicar em finalizar, eu criei a classe produto, vou apagar aqui esses comentários, e a gente vai criar aqui agora os atributos dessa classe. Então private int id produto, private string nome, private, vou colocar int quantidade, e private float preço. Então 4 atributos para a gente fazer o teste. Vou gerar os gets e sets. Gerar. Então, gerou o get set para todos os atributos. Depois que a gente criou a classe, que vai ser o nosso modelo, então a classe que a gente vai gerar objetos que a gente quer persistir no banco de dados, salvar no banco de dados, a gente vai criar a unidade de persistência. Então, botão direito, novo, outro. Aí aqui a gente vai selecionar a categoria persistência, unidade de persistência. Então, clique em próximo, às vezes demora um pouquinho. Vai. Na unidade de persistência, a gente vai trabalhar com a biblioteca do Hibernate. E a conexão com o banco de dados, a gente vai criar uma nova conexão. Uma nova conexão, o banco de dados que a gente está utilizando é do MySQL, clique em próximo. E aqui eu vou dar o nome do meu banco de dados. Então o nome do meu banco é DB Revisão. DB Revisão. Opa, digitando. Então, DB Revisão. O usuário é o root, a senha, no caso aí a instalação padrão do Vertrigo é Vertrigo, como eu estou com o AMP não tem senha. Clique em lembrar e testa a conexão. Beleza, clique em finalizar. Ele já vai selecionar aqui para minha conexão. Ele vai falar que eu estou conectando via JDBC, o driver para conexão com o banco. O banco de dados meu é MySQL. Meu banco de dados está no localhost, ou seja, está na minha própria máquina local. Está configurado na porta 3306, que é a porta padrão do MySQL. Meu banco chama DB Revisão, certo? Que é o banco que a gente criou aqui no MySQL. Estratégia de geração, vou deixar criar. Então, criar, o que ele vai fazer? Ele vai ler a classe ou as classes de entidade, por exemplo, classe produto, e vai criar no banco de dados as tabelas necessárias. Vou finalizar. Beleza. Então aqui ele fez a importação para mim das bibliotecas do Hibernate, que eu vou estar utilizando, e criou a minha unidade de persistência, que é esse arquivinho aqui, persistência.ml.
Esse arquivo aqui ele é um arquivo de configuração, então é um arquivo XML, que ele vai ter as configurações necessárias para mim poder conectar com o banco de dados. Então lá vai ter a URL, quer dizer qual que é a máquina, qual que é o banco, qual que é a senha, no caso não tem senha, qual que é o driver que eu estou utilizando, tem o driver do MySQL, quem que é o usuário, e outras configurações aí que a gente vai vendo conforme for trabalhando. Bom, criei a unidade de persistência, eu vou ter que colocar aqui qual que é o driver que ele vai estar utilizando. Então aqui ele só importou o framework do Hibernate. Então vou aqui em biblioteca, clico com o botão direito, adicionar biblioteca, e vou selecionar driver JDBC do MySQL. Então isso daqui que vai fazer por baixo dos panos a conexão com o banco. Então clico em adicionar. Beleza, adicionei aqui o driver JDBC. Agora posso começar a anotar minha classe. Então colocar algumas informações aqui para dizer que essa classe tem que ter seus objetos armazenados no banco de dados. Então a primeira informação que eu vou colocar aqui é que essa classe ela tem que ser uma entidade. Então @entity. Dou um Ctrl espaço, int. Ctrl espaço só para ele fazer a importação automática para mim da interface entity aqui, certo? Da anotação no caso. Bom, entity significa entidade, então quero dizer o quê? Que a classe produto vai ser uma entidade. Entidade em banco de dados é uma tabela, então vai gerar uma tabela produto para armazenar os produtos que serão os objetos dessa classe. Eu vou colocar também @id, o ID, que é o identificador, então a chave primária dessa classe aqui, no caso da tabela, é o ID, então o ID do produto que vai identificar um objeto. Então não pode ter nenhum produto que tenha o mesmo ID igual ao outro. E o generate value para gerar o valor automaticamente. Então lá no banco de dados, esse atributo vai ser auto-incremento. Então conforme eu vou criando novos objetos persistindo, ele vai gerando valores automaticamente para esse campo. Então incremental. Beleza, então 3 anotações basiquinhas por enquanto, depois a gente vai ver algumas outras. Vou clicar em salvar. A parte de configuração do banco de anotação está pronta. Agora a gente vai começar a trabalhar nos comandos para realmente salvar no banco de dados, remover e assim por diante. Então vou fazer via interface gráfica, então vou criar um novo pacote aqui, view, para armazenar os meus formulários. Vou clicar em finalizar. Neste pacote eu vou criar um formulário, então form jframe. O nome desse formulário eu vou chamar de jfrm CAD produto. Então frame para cadastrar produto, vou clicar em finalizar. Beleza, então cliquei em finalizar. Gerou para mim um formuláriozinho aqui. Bom, para mim salvar um objeto no banco de dados, eu vou precisar de um gerenciador de entidade. E para gerar esse gerenciador de entidade, Entity Manager, eu vou precisar de uma fábrica de gerenciador de entidade. Então a gente vai criar isso daqui no formulário como se fosse atributos. Então, meu formulário está aqui, eu vou clicar em código fonte, vou vir aqui, public class jfrm CAD produto. Eu vou criar aqui a minha fábrica de Entity Manager. Então, Entity Manager Factory, a fábrica de Entity Manager, dou um nome para a variável, para o objeto, é igual a persistência, e aí já dá um Ctrl espaço, seleciono persistência aqui para ele fazendo as importações necessárias, ponto, create Entity Manager Factory. No lugar deste null, a gente vai pôr o nome da nossa unidade de persistência, então desse arquivinho aqui, ó. Então abrir ele, vou lá em design, ele demora um pouquinho aí para mostrar, clica nos botõezinhos de mais, então preciso do nome da unidade de persistência, então revisão.pu. Esse nome a gente vai colocar no lugar do null, entre aspas. Quando for criar a fábrica de Entity Manager, ele vai ler aquele arquivo de configuração para poder criar ela. Essa linha de comando aqui, por si só, ela já vai analisar a minha classe aqui que tem as anotações, vai fazer a conexão com o banco de dados e vai criar uma tabela chamada produtos lá no banco de dados, conforme
está definido nessa classe aqui. Então vai ter uma tabela que chama produto, e vai ter um atributo que chama ID do produto, um nome, uma quantidade e um preço dentro dessa tabela. Bom, então vamos fazer o teste. Eu vou executar, botão direito, executar arquivo. Aqui vai mostrar um monte de mensagenzinha vermelha. Essas mensagens necessariamente não são erro, são informações. A não ser que dê um exception aqui, que também vai ser vermelho, a gente vai ter um erro. Mas por enquanto, a gente não tem nenhum erro aqui, certo? Ok. Então, mostrou meu formulário. Vou fechar ele e vou vir aqui no banco de dados ver se criou a tabela. Então, show tables. Então, criou a tabela produto. E aqui se eu der um desk produto, então para descrever a tabela produto, ele vai mostrar para mim que a tabela tem o ID do produto, tem o nome, tem o preço, tem a quantidade. O ID é em tipo inteiro, não pode ser nulo, é chave primária, então key primária, e ele é auto-incremento, conforme a gente disse lá. Então é ID, identificador e generate value, então auto-incremento. O nome era string, virou varchar, o preço é float e a quantidade é int. Então criou a minha tabela conforme a minha classe que eu havia criado aqui, certo? Perfeito. Mais dados ainda não tem, então se eu colocar select asterisco from produto, como eu não inseri nenhum dado, minha tabela vai dar vazia, então não tem nenhum registro inserido ali ainda. Beleza. Para inserir os registros, eu vou precisar aqui no formulário, então embaixo onde eu criei a fábrica de gerenciador de entidade, eu vou precisar criar um Entity Manager. Então Entity Manager, aí você vai dar 2 contra o espaço, porque às vezes mostra só o Entity Manager Factory. Então a gente quer isso daqui, ó, o Entity Manager do pacote javax.persistência. Então em é igual ao emf, que é essa variável aqui, ó, que é a fábrica, ponto, create entity manager. Beleza. Então, esse EM aqui, ó, esse entity manager, que vai permitir com que eu salve dados lá no banco de dados, que os meus objetos que eu criei no Java sejam armazenados no banco, sejam persistidos. Muito bem. Bom, então para a gente fazer o primeiro teste, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns campos de texto nesse formulário aqui. Eu vou vir aqui, pegar 4 labels, 1, 2, 3, 4, estou com o Shift apertado, por isso que eu clico uma vez lá e consigo adicionar vários elementos. Vou apertar ESC, vou pegar o campo de texto, vou segurar Shift de novo e aí vou clicando 1, 2, 3, 4. Então 4 labels, que são os rótulos, e 4 campos de texto para mim armazenar as informações. Bom, no primeiro aqui eu vou colocar então o código do produto. No segundo eu vou pôr nome. No terceiro, então estou selecionando, apertando F2, vou pôr quantidade. E no último aqui, vou selecionar, ou posso apertar F2 para me editar, ou posso clicar nele e vir aqui nas propriedades. Ó. Então tem a janelinha propriedades, se ela não estiver mostrando, supondo que você veio e fechou ela. Eu fechei a janela propriedades, então é só vir em janela, e aí você vai vir aqui e selecionar a janela propriedades, certo? Ferramentas do IDE propriedades. Bom, então clica lá nele, vai na propriedade teste, e aí você altera aqui para preço. Bom, vou aumentar um pouco o tamanho das caixinhas. Então aumentei. Vou diminuir essa aqui um pouquinho. Eu vou colocar um botão aqui para salvar. Eu vou clicar nele, F2 para alterar o texto, salvar. Bom, essa caixa de texto chama JTextField 1, JTextField 2, então são os nomes dos campos, dos componentes. Cada componente ele vai trabalhar como se fosse uma variável no meu código-fonte. Para ficar mais fácil de programar depois, então eu vou mudar aqui esses campos para ficar mais representativo o que é cada campo, ou o que tem cada informação em cada campo. Então, para alterar o nome da variável, botão direito,
alterar o nome da variável, vou dar o nome de txt, código, então um texto que armazena o código, o campo de texto que armazena o código. Mesma coisa para os outros, então clica nele com o botão direito, alterar o nome da variável, txt nome. O de baixo, alterar o nome da variável, txt quantidade. E no preço, botão direito, alterar nome, txt preço. Vou dar um OK. Beleza. Bom, alterei o nome das variáveis. O texto aqui que está mostrando ainda é só porque aqui na propriedade dele, text, tem um texto. Eu posso clicar lá, vir aqui e apagar o texto. Dou um Enter, ele vai apagar. Posso fazer para todos ao mesmo tempo. Então, segura Shift, seleciona todos os campos, vai lá em propriedades, já vai estar em branco, dá um Enter, ele vai e apaga todos os campos de texto. Então está tudo branquinho. Como que eu faço para salvar o meu primeiro produto? Então, vou dar 2 cliques no botão salvar, ele vai abrir aqui para mim o método jbutton1, que é o botão salvar aqui. O nome dele, botão 1. Voltando lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um produto. Então, vou fazer produto, dar um Ctrl espaço. Ele já vai mostrar aqui para mim aqui do pacote model, certo? Então, produto. Vou dar o nome de uma variável, produto com P minúsculo, é igual a new produto, abre e fecha parênteses. E eu tenho que colocar P ponto, aliás, P não, produto, ponto, set nome. Qual que é o nome do meu produto? Então aqui eu vou ter que pôr um nome para ele. Produto, ponto, set, preço. Aqui eu vou ter que pôr um preço. E produto, ponto, set quantidade. E aqui eu vou ter que pôr uma quantidade também. Bom, quais são os valores que eu vou colocar para esse produto? São os valores que eu tenho aqui nessas caixas de texto, certo? Então, o produto que eu vou colocar, o nome do produto vai ser o valor que a pessoa digitou neste campo de texto aqui. Esse campo de texto chama txt underline nome. Então, eu vou colocar produto.setNome. Qual que vai ser o nome? Txt nome, que é aquela caixinha de texto, ponto, getText. Pega o texto dessa caixinha aqui, ó. Então, pega o texto dessa caixinha e coloca no produto. Set, coloca o nome do produto, o nome que eu peguei da caixinha de texto. Bom, o preço é do tipo float, certo? Na caixinha de texto, ele tem texto. Então, pega o texto, é um string. Tem que converter string para float para poder adicionar no produto. Então, como que eu faço para converter um texto para float? Então, float, ponto, parse float. Então, vou passar aqui, por exemplo, 10 que está entre aspas para float, certo? Só que eu não quero passar 10, eu quero passar o texto que está na caixinha. Então, é a mesma coisa. Então, essa caixinha aqui, o texto dela, eu vou pegar e passar ele para float. Vai ficar txt, underline, preço, ponto, getText. Então, de novo, ó. Pega o texto da caixinha preço. Pegou, o que está primeiro dentro dos parênteses aqui. Ele executa o primeiro que está no interior dos parênteses. Depois, passa esse texto para float. Depois que ele converteu para float, ele coloca o preço, o set, coloca o preço neste produto que eu acabei de criar. Na quantidade é a mesma coisa, só que em vez de ser float vai ser integer. Então, integer, ponto, parse int, e aí eu vou colocar txt quantidade, que é o nome da caixinha quantidade, ponto, getText. Perfeito. Então, criei o produto e adicionei valores para esse produto. Para me salvar, o método que salva os objetos no banco de dados é o método persist do Entity Manager. Só que esse método persist, o merge, que é para atualizar, e o remove para remover, que são métodos que modificam dados, modificam informações no banco de dados, eles precisam estar dentro de uma transação para funcionar. Então, vou criar a primeira transação, em.getTransact.begin,
em.persist. Então, persiste, dura para sempre isso daqui, o produto. Então, vai cadastrar no banco de dados produtos. E em.getTransaction.commit. Então, salva, confirma a operação, a transação aí. Bom, então o básico é isso daqui. Cria o produto e persiste ele no banco. Certo? Botão direito, executar arquivo. Beleza. Então vem aqui, tá tudo em branco. Lá no meu banco de dados, se eu der um select, ainda não tem nada cadastrado. O ID eu não preciso cadastrar porque é auto-incremento. Então vou colocar o meu primeiro produto aqui. Então arroz, quantidade 10, preço, vamos supor 15. Salvar. Então salvei, venho aqui, salvou o meu arroz no banco de dados. Então arroz, preço 15, quantidade 10. Se eu ir aqui mudar para feijão, quantidade 20, preço 6. Salvar, ele vai e salva o feijão também. Beleza? Vou dar uma paradinha nessa aula por aqui e eu já volto em seguida com a próxima, com a continuação dela. Até mais.